O exercício 9 diz o seguinte: então a gente tem um jogo em que T, M e B são as estratégias do jogador 1, enquanto que E, C e D são estratégias do jogador 2. Tá? Esse é acho que o único exercício que tem três possíveis estratégias para cada jogador. Né? Vocês vão ver que é igualzinho, né? Para a gente resolver. Né? Beleza. Bom, então resolva. Tem equilíbrios de Nash? Bom, como que a gente resolve isso? Do mesmo jeito que a gente fez até agora, né? A gente resolve para cada um dos jogadores. Para o jogador 1, vamos considerar que o jogador 2 escolhe a estratégia E. Aí o jogador 1 fica entre jogar T e ganhar 2, jogar M e ganhar 3, ou jogar B e ganhar 1. Claro que ele prefere jogar M e ganhar 3. Né? Se o jogador 2 jogar C, o jogador 1 fica entre ganhar 1 ou 0. Nesse caso, quando é na empate, a gente marca os dois. Né? E se ele decidir jogar D, o nosso jogador 1 ele fica entre ganhar 4, 2 ou 3. Claro que ele vai preferir ganhar 4, tá? Então, beleza. Falta olhar agora sobre o ponto de vista do jogador 2. Se o jogador 1 decidir jogar T, o nosso jogador 2 fica entre jogar E ganhar 0, jogar C e ganhar 1, ou jogar D e ganhar 2. Claro que ele prefere jogar D e ganhar 2. Se o jogador 1 decidir jogar M, o jogador 2 fica entre ganhar 4, 2 ou 3. Claro que ele vai preferir ganhar 4. Né? E o jogador 1, se ele escolher jogar B, o jogador 2 vai ficar entre ganhar 3, 2 ou 0. Claro que ele vai preferir ganhar 3. Né? Então, beleza, vejamos assim, temos dois equilíbrios aqui em que a gente tem os dois payoffs marcados. São esses os nossos equilíbrios de Nash. Então a resposta é sim, temos equilíbrios de Nash e são eles, né? O jogador 1 jogando T e o jogador 2 jogando D, e o jogador 1 jogando M e o jogador 2 jogando E. Beleza. B. Existem estratégias estritamente dominadas. Está afirmando isso para a gente. Né? Tem estratégias estritamente dominadas. Lembrem junto comigo o que são estratégias estritamente dominadas. São estratégias que, independentemente da escolha do outro jogador, o jogador nunca escolhe. Né? Olhem, por exemplo, o jogador 1. Né? Ele nunca escolhe nenhum dos payoffs associados à escolha B. Né? Ou seja, lembrem, né, o jogador 1 é o que marca aqui do lado esquerdo. Então, independentemente do que o jogador 2 faça, o jogador 1 jamais escolhe a estratégia B. Então, para a gente, para o jogador 1, a estratégia B é uma estratégia estritamente dominada. A gente geralmente faz assim, né? A gente passa um risco nessa estratégia. Né? E isso acontece também para o jogador 2? Acontece. Vejam vocês que em nenhuma jogada, independentemente do que o jogador 1 faça, o jogador 2 nunca escolhe a estratégia C. Então a gente pode também marcar. Né? Isso é o que a gente chama da eliminação iterada de estratégias estritamente dominadas. Tem um nome grande e sofisticado para uma coisa simples. Enfim, então existem estratégias. Sim, de fato, para o jogador 1, a estratégia estritamente dominada é a B. E para o jogador 2, a estratégia estritamente dominada é a C. Certo? Beleza. Vamos lá. O item C está pedindo para a gente reescrever essa matriz de payoffs, que é basicamente, olha, dado que essas escolhas B, essas estratégias B e C nunca são escolhidas, então a gente pode reescrever a nossa matriz de payoffs
considerando unicamente quais são as estratégias que, de fato, o nosso jogador vai escolher, correto? Porque as estritamente dominadas ele nunca vai escolher, então não tem por que mantê-las no nosso jogo. Eu já fiz ela aqui, vocês vão fazer isso com bastante facilidade, tá? E aí ele está dizendo para a gente dar um equilíbrio de Nash em estratégias mistas, tá? Observem o seguinte, que nessa matriz nossa que sobra, né, a gente tem dois equilíbrios de Nash, né? Ou seja, tem esse 4, 2 e esse 3, 4. A questão é, dado que são dois equilíbrios de Nash, é, em um deles, né, é melhor para o jogador 1, o outro é melhor para o jogador 2. A gente não sabe, não tem um único equilíbrio para o qual o jogo vai sempre convergir. Então é bastante razoável a gente supor que esses jogadores vão jogar essas estratégias com diferentes probabilidades, tá? Então, para fazer isso, a gente já fez isso em um exercício pregresso, que deixa eu ver aqui, acho que é o 6, né? Que a gente fez isso, beleza. Vamos lembrar, quer dizer, primeiro, a gente de novo começa atribuindo probabilidades. Então vamos supor que o nosso jogador 1 vai jogar T com probabilidade P e vai jogar M com probabilidade 1 menos P. O jogador 2 vai jogar Q com probabilidade, desculpa, vai jogar E com probabilidade Q e vai jogar D com probabilidade 1 menos Q, tá? Lembrem, o que é o equilíbrio de Nash em estratégias mistas? É o equilíbrio tal que, dada a escolha do outro jogador, o jogador fica indiferente entre as suas estratégias. Tá? Então vamos fazer isso para o caso do jogador 1. Tá? Dado que o jogador 2 vai escolher um determinado Q, que a gente não sabe, qual é o ganho esperado do jogador 1 com o A? Vai ser 2Q mais, ou seja, ele vai ganhar a primeira, né, que aqui não tem estratégia A. Desculpem que eu estou com o exercício anterior na cabeça. Isso aqui a gente está falando de estratégias T e M. Tá? Beleza. Então, qual é o ganho dele com a estratégia T? Ele vai ganhar 2. Né, eu vou riscando aqui. Bom, não sei se é uma boa estratégia. Ele vai ganhar 2 com probabilidade Q e vai ganhar 4 com probabilidade 1 menos Q. Eu estou falando desses aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu identificar aqui. Ele vai ganhar esse 2 aqui com probabilidade Q e vai ganhar 4 com probabilidade 1 menos Q. Ou seja, esse é o ganho do jogador 1 com a estratégia T, dada a escolha Q do jogador 2. Espero que isso tenha ficado claro. Né? Agora, qual é o ganho esperado dele com a estratégia M? Né? É o seguinte, ele vai ganhar 3 com probabilidade Q e vai ganhar 2 com probabilidade 1 menos Q. De novo, eu estou fazendo referência a esses aqui. Ó. Ele vai ganhar 3 com probabilidade Q e vai ganhar 2 com probabilidade 1 menos Q. É o ganho esperado dada a estratégia do outro jogador. Tá? Para a gente encontrar o equilíbrio de Nash em estratégias mistas, a gente precisa igualar os ganhos, ou seja, o jogador 1 tem que ficar indiferente entre os dois ganhos. Para isso, a gente faz aí o T igual a M, ou seja, o ganho esperado do T igual ao ganho esperado do M. Isso vai dar 2Q mais 4, 1 menos Q, igual a 3Q mais 2, 1 menos Q. Beleza? Se eu isolar, isso aqui vai dar para a gente que Q é igual a 2, 1 menos Q. Né? Ou seja, Q é igual a 2 menos 2Q. Portanto, o nosso 3Q é igual a 2. E o nosso Q é igual a 2 terços. Beleza? Ou seja, o jogador 2 vai jogar
vai jogar E com chance 2/3 e vai jogar D com chance 1/3, tá? Para a gente achar o nosso P, a gente tem que olhar agora o ponto de vista do jogador 2, né? Ou seja, dada a estratégia do jogador 1, o jogador 2 tem que ter um ganho esperado igual entre as suas duas estratégias, tá? Opa, jogador 2, que é o que a gente vai olhar agora, tá? Então vamos lá, qual é o ganho associado do jogador 2 escolher a estratégia E? Vai ser o quê? Ele vai ganhar 0 com probabilidade P e ele vai ganhar 4 com probabilidade 1 menos P. Deixa eu só enfatizar o que eu estou mostrando. Ele vai ganhar 0 com probabilidade P e vai ganhar 4 com probabilidade 1 menos P. Beleza? Qual é o ganho esperado do jogador 2 se ele escolher a estratégia D? Ele vai ganhar 2 com probabilidade P e ele vai ganhar 3 com probabilidade 1 menos P. Tá? De novo, só mostrando o que eu estou usando, ele vai ganhar na estratégia D, ele vai ganhar 2 com probabilidade P e vai ganhar 3 com probabilidade 1 menos P. Beleza? Lembrem da definição de equilíbrio de Nash em estratégias mistas, é que o jogador, dada a escolha do outro jogador, ou seja, dado P, ele fica indiferente entre as suas duas estratégias. Ou seja, aqui eu tenho que igualar o E ao D. Tá? O ganho esperado de jogar E iguala o ganho esperado de jogar D. Isso vai dar 4 1 menos P igual a 2P mais 3, 1 menos P, certo? Então, isso aqui vai dar para a gente que 2P é igual a 1 menos P. Portanto, 3P é igual a 1. E nós temos que o nosso P vai ser de 1/3. Ou seja, o equilíbrio de Nash em estratégias mistas desse nosso jogo vai consistir no jogador 2 escolher o Q igual a 2/3, ou seja, vai jogar E com chance 2/3 e D com chance 1/3. E o nosso jogador 1 vai escolher um P igual a 1/3, ou seja, ele vai escolher jogar T com chance 1/3 e M com chance 2/3, tá bom? Vamos lá agora para o próximo item, que ele está dizendo o seguinte: represente este último jogo, ou seja, essa última matriz que a gente fez aqui no item C, através de um jogo sequencial, supondo que o jogador 1 é quem começa. Por indução retroativa, qual será o equilíbrio? Legal, a gente já fez um jogo por indução retroativa e acho que o mais legal é vocês montarem e pensarem como é que a gente resolve jogos dessa natureza, tá? Eu já tenho aqui uma arvorezinha para a gente montar. Vamos pensar, né? Primeiro, então, o que a gente tem? É que quem começa jogando, segundo o nosso enunciado aqui, é o jogador 1, né? Beleza. Então, o jogador 1 é quem começa, e depois aqui no segundo nó de decisão vai ser o jogador 2. O jogador 1, olhem aí no que a gente fez no item C, ele escolhe entre as estratégias T e M. Enquanto que o jogador 2 escolhe entre as estratégias E e D. Correto? E D. Beleza. Se o jogador 1 jogar T e o jogador 2 jogar E, o nosso payoff vai ser de 2 e 0. Se a jogada for T, D, vai ser 4 e 2. Se a jogada for M e E, o payoff vai ser 3 e 4. E se a jogada for M e D, os payoffs vão ser 3 e 2. Lembrem como é que a gente resolve por indução retroativa. Muito embora quem vai jogar primeiro vai ser o jogador 1, o jogador 1 vai encontrar a sua melhor resposta pensando na melhor resposta do 2 ao que ele fizer, né?
Então vamos pensar, em primeiro lugar, nessa direção, ou seja, na direção do T. Né? Se o jogador 1 jogar T, o jogador 2 vai ficar entre jogar E e ganhar 0, ou jogar D e ganhar 2. Lógico que ele vai preferir jogar D e ganhar 2. Tá? Se o jogador 1 for para o outro lado e decidir jogar M, o jogador 2 vai entre jogar E e ganhar 4. Opa, peraí que eu perdi meu cursor aqui. Ah, beleza. Ele vai ficar entre jogar E ganhar 4 e jogar D e ganhar 3. Claro que ele vai preferir jogar E e ganhar 4, tá? Aí o jogador 1 sabe que as únicas jogadas possíveis são essas duas, né? Essa e essa. E aí ele vai dizer, bom, então para mim qual que é a melhor vai ser essa aqui, né? Ele vai ficar entre ganhar 4 e 3. Claro que ele vai preferir ganhar 4. Então, portanto, o nosso equilíbrio de Nash nesse caso vai ser o TD. Certo? Ou seja, era um dos equilíbrios de Nash que a gente já tinha visto no jogo na forma simultânea, mas dado que a gente tem o jogo agora na forma sequencial, esse resultado vai ser único, ou seja, você vai ter só um equilíbrio de Nash, claro, porque quem joga primeiro vai escolher o maior ganho para si. Né? Agora, o último item, ele está dizendo para a gente refazer o exercício, considerando que quem começa é o 2, né? Ou seja, se o jogador 2 começar, será que a gente vai ter o mesmo equilíbrio? É interessante, isso é bem legal de pensar, né? Porque pode mostrar que, às vezes, quem começa o jogo leva vantagem. Né? Nesse caso, a gente viu. O jogador 1 começa, terminou com um payoff de 4 e o jogador 2 com um payoff de 2. Né? Vamos ver assim, o que a gente tem. Né? Se a gente for montar a nossa árvorezinha, agora, considerando que quem vai começar. Opa, sumiu a minha árvorezinha aqui. Beleza. Ah, tá. Ela só desapareceu por um instante. Quem vai começar então vai ser o 2 e o seguidor vai ser o 1. Né? Lembre, o jogador 2 ele fica entre jogar E ou M. Opa, desculpa. Entre E e D. Tá? E o jogador 1 escolhe entre T e M. T e M. Tá? Se as jogadas forem E e T, os payoffs vão ser 2 e 0. Aqui eu vou manter o padrão de que o primeiro payoff é do jogador 1 e o segundo payoff é do jogador 2, tá bom? Só pra gente não... Senão vocês vão ficar malucos. Né? Se a jogada for E e M, vai ser 3 e 4. Se a jogada for D e T, os payoffs vão ser 4 e 2. E se as jogadas forem D e M, vai ser 2 e 3. Tá bom? Beleza, como que a gente resolve? Por indução retroativa, ou seja, eu vou olhar qual é a melhor resposta do 1 e dado o que o 1 vai fazer, o 2 vai escolher a sua melhor resposta, tá bom? Vamos então pensar primeiro nesse sentido. Se o jogador 2 jogar E, o 1 vai ficar entre jogar T e ganhar 2 ou jogar M e ganhar 3. Claro que ele vai preferir jogar M e ganhar 3. Tá? Se o jogador 2 decidir jogar D, o jogador 1 vai ficar entre jogar T e ganhar 4 ou jogar M e ganhar 2. Ele vai preferir jogar T e ganhar 4. Né? Agora vejam, o nosso jogador 2 sabe que os únicos equilíbrios possíveis, dadas as escolhas que o... Essa chave ficou feia. Dadas as escolhas que o nosso jogador 1 vai fazer, são esses dois. E aí ele vai dizer, bom, o que é melhor para mim? Se ele escolher o E, ele vai acabar no equilíbrio em que ele termina com 4. Se ele escolher D, ele vai terminar no equilíbrio em que ele termina com 2. Nesse caso, é claro que ele vai preferir terminar com 4. Então vejam vocês que dessa vez quem se deu bem, né, foi o jogador 2. Quando era o 1 que começava, o 1 terminava com 4 e o jogador 2 terminava com 2. Agora no exercício E, que quem começou foi o 2, o 1 terminou com um payoff de 3 e o 2 terminou com um payoff de 4. Ou seja, a gente tem que o nosso equilíbrio de Nash vai ser esse aqui, né? Em que o E e o M. Essa é a jogada, né? E claro que é diferente, né? Ou seja,
Isso mostra para a gente que quando você tem um jogo que não é simétrico, né, um jogo sequencial não simétrico, você tem que os resultados, né, o resultado final, o equilíbrio de Nash vai mudar, pode mudar, dependendo de quem que começa o jogo, né?